François-Marie Arouet. Voltaire, um filósofo necessário nesses momentos de fanatismo, superstição, preconceito, confusão em relação aos limites de determinadas instituições. Um momento de necessidade de pensar livremente, sem as amarras de dogmas teológicos, de dogmas de quaisquer espécies. Voltaire nos traz essa possibilidade, principalmente porque seu grande legado foi se insurgir de maneira contundente, com seu sarcasmo lacerante, com sua inteligência poderosa, com sua coragem em se colocar diante daqueles que eram poderosos e dizer a eles não. Não. E esse não, ele é construído da maneira mais espetacular que eu já vi. Voltaire não era um ateu. Não era. Ele era deísta. Contudo, ele criticava profundamente a interferência das religiões nas decisões humanas, como também a influência das religiões no Estado. Ele não gostava dessa confusão, dessa influência que ele achava ser a origem de todos os problemas, de toda a violência, de toda a ignorância que se expressava no fanatismo que tomava conta de muitas pessoas. Fanatismo esse que, no fim de tudo, engendravam guerras, conflitos, mortes sanguinárias, discriminações. Voltaire era um pensador livre do naipe de um Rousseau. Rousseau e Voltaire são muito parecidos na maneira como veem as relações humanas. Contudo, Voltaire tinha uma estratégia interessante. Ele esteve sempre ao lado da elite, da aristocracia, dos reis, da igreja. E por estar lá, ele conhecia como ninguém seus meandros, seus conluios, todas as armadilhas que eles criaram para colocar o ser humano sob seu jugo. Voltaire, então, mesmo estando perto, mesmo estando ao lado, mesmo convivendo com eles, usou de uma astúcia e de uma coragem sem igual para questionar-lhes naquilo que eles mais prezavam, que era o seu poder. Voltaire entendia como o poder dilacerava qualquer possibilidade de um ser humano crescer. O poder corrói até as entranhas a honra humana, dizia Voltaire. E ele então escrevia seus livros, suas peças teatrais, suas crônicas, suas tragédias, suas análises, muitas das vezes escamoteando o próprio nome, e outras vezes não dando tanto valor àquilo que fazia, mas sempre com o intuito de questionar profundamente a violência que tinha como causa o fanatismo. Segundo ele, fanatismo e superstição caminham lado a lado. Onde existe a superstição, existe o fanatismo. E onde existe o fanatismo, existe a superstição. Ele achava fundamental que os seres humanos se insurgissem contra esses dois momentos, porque era fundamental um novo momento, uma nova dimensão intelectual, uma nova dimensão filosófica para o ser humano. Ele era um humanista e ele era um iluminista,
E ser um iluminista para ele era uma honra, porque ele achava fundamental que uma luz vinda da razão, que uma luz advinda da honra humana, que uma luz advinda de um homem capaz de se insurgir contra mentiras, ganhasse espaço, substituísse esse poder tão degradante. Voltaire, nesse início de ano, não gosto de falar de início de ano, não creio muito no tempo, na maneira como ele é colocado hoje. O tempo é apenas uma cronologia inventada pelo ser humano para 1000 artifícios, para vários tipos de estratagemas. E Voltaire sabia muito bem também dessas coisas. Contudo, como gostamos de imaginar, ou todos gostam de imaginar novos ciclos, e como paramos um pouco nesse final de ano para comemorar as coisas e tudo mais, nesse reinício das nossas atividades, é fundamental que nós estejamos atentos. A maldade hoje campeia na escuridão da mente humana. Nos subterrâneos da mente humana, nos subterrâneos dessa mente tão grandiosa, também residem os perigos, também residem as sombras, também reside a maldade, o preconceito, o desvalor. E nesse momento me parece que ganha fôlego essa maneira de ver a vida. Fanática, maluca, de uma ignorância perigosa, porque fundamentada na superstição, porque se justifica ou porque é justificada por uma ideia teológica que não tem nenhum cabimento. Voltaire, além de filósofo, era um grande historiador. Ele criticava a história por ter sido, até ele, uma ciência que buscava apenas contar detalhes insignificantes, ou falar falar sobre a vida dos grandes expoentes, dos grandes heróis, dos grandes guerreiros, dos reis. Ele achava isso terrível. Ele dizia que a história era enfadonha. E ele achava que a história deveria ser a história dos costumes, das relações humanas mais profundas, das questões familiares. Ele era um sociólogo da história, um filósofo da história. Todo o seu pensamento é baseado numa filosofia da história desvinculada de qualquer sistema dogmático. Todas as teorias, ou toda a teoria voltairiana, ela é desorganizada porque ele é um pensador livre. E ler Voltaire é uma delícia. Ele desmistifica, ou ele bate de frente, ou ele desconsidera ícones da história humana. Um dos livros que eu sou mais ligado de Voltaire, que é o Dicionário Filosófico, ele faz críticas profundas aos ícones. No Dicionário Filosófico, ele faz uma interessante observação acerca dos egípcios. Um povo que, com o sangue e a vida de seus escravos e de sua população, construiu mausoléus gigantes para alojar ou para deixar lá dentro cadáveres de seus faraós. E muitos desses enterrados com seus servos, com alimentos, e achava isso um absurdo. Ele critica isso de uma maneira tão interessante. E é claro que ele não tinha nenhum problema em fazê-lo, porque ele via a história humana de uma outra maneira. Ele entendia que o importante não era ver aquele suntuoso mausoléu, mas entender aquilo como um objeto, como um ícone da violência humana e da ignorância humana. O Dicionário Filosófico é um livro de uma crítica ácida à religião, aos mitos, aquilo que ele chama de impossibilidades, porque são totalmente contrários a qualquer pesquisa de âmbito intelectual.
e quem um dia tiver o desejo de ler o dicionário filosófico, faça-o. É uma leitura para seres humanos de mente aberta. Mas toda a teoria dele é para seres humanos, homens de mente aberta. Tratado sobre a intolerância, o anti-Maquiavel. Seus livros, toda a sua teoria é uma guerra, é um combate contra as ideologias que levam ao fanatismo, ao fundamentalismo. Voltaire é atualíssimo. Ler Voltaire é ler um filósofo contemporâneo, porque as questões que ele analisa são questões muito recorrentes e que hoje estão aí. E que hoje estão aprisionando as mentes humanas dentro desse arcabouço melancólico, dentro dessa prisão sombria, onde o fanatismo e a superstição têm ditado as leis e os rumos da vida humana. O preconceito de todos os tipos, todos os matizes, de todas as vertentes, surgem dessa superstição, desse fanatismo, dessa doença que o ser humano consegue manter dentro do seu subterrâneo mental e acaba se alimentando dele e achando que toda essa maneira de ver a vida se justifica porque ele ritualiza tudo. E nesse ritualizar tudo, ele desenvolve programas, métodos, processos com um único objetivo: conquistar o poder, manter o poder e subjugar e aniquilar todos aqueles que não o aceitam. E aceitar a mentira, aceitar a ignorância, aceitar o fanatismo, aceitar o fundamentalismo e sua violência não deve ser algo que um ser humano que tenha uma boa índole deseje fazer. Voltaire é um pensador magnífico. Critica o otimismo exagerado de Leibniz, pensador, escrevendo um livro chamado Cândido. Leibniz dizia que o mundo foi criado da melhor maneira possível e tudo acontece da melhor maneira possível. Nada poderia ser tão bom ou melhor quanto as coisas que acontecem nesse mundo. O otimismo exagerado, um otimismo melancólico até, e para Voltaire esse otimismo tem que ser combatido. Porque a verdade da vida nos mostra que esse mundo tão bom ainda não foi construído. E talvez o seja se nós vencermos esse fanatismo, se nós vencermos o fundamentalismo, se nós nos libertarmos desses grilhões que nos acorrentam a pensamentos totalmente absurdos, folclóricos, e tão absurdos que não passaria pelo crivo de uma análise de uma criança, às vezes. Mas nós acreditamos em uma coisa que é totalmente anticientífica. Nós acreditamos na autoridade. Aquilo que nós acreditamos ser melhor do que nós, interpreta para nós a mentira, nos fazendo acreditar que ela seja verdade. E ao fazermos isso, e ao aceitarmos esse processo, esse caminho, nós nos tornamos refém de tudo isso que acontece de maldade no mundo. Voltaire não aceita isso. Ele é um crítico contumaz do poder e da maneira que as pessoas usam para buscá-lo. O poder está, segundo Voltaire, totalmente emaranhado nessa teia de fanatismo, superstição, mitologias, criadas justamente para a alienação humana. O poder não foge. O poder não se... Ele continua dentro do mesmo processo. A história se desenvolveu
dentro de processos. O tempo passou, mas estamos dentro da mesma situação, a qual Voltaire chamava de preocupante. E a partir dessa ideia de preocupação é que ele se insurge. Inacreditável o que fez Voltaire. Muito realista, sabia que a vida dependia de uma independência financeira. Conseguiu, se tornou um bom investidor, era um bom, entendia de economia como ninguém. Herdou um nada do seu pai, mas conseguiu uma vida independente. Viveu e conviveu com a aristocracia que ele criticava. E mesmo convivendo com ela, ele a combateu. Toda a sua obra é um combate à mentira. E esse combate é magnífico do ponto de vista intelectual. Muito difícil um homem conseguir, com a astúcia de Voltaire, criticar aqueles que estavam ao seu lado e mesmo assim sobreviver a tudo isso. Era um homem generoso. Ele viveu numa comunidade, ele comprou um pequeno sítio, uma pequena comunidade, e lá ele exerceu toda uma administração generosa com aqueles que trabalhavam com ele. Voltaire, um homem grandioso. Voltaire é necessário hoje. Pensadores livres são necessários. Homens livres são necessários. Homens honrados também.